pudesse focar as nossas orações hoje num tema que é missões e missionários. Tá bom, irmãos? Vamos ver se todos quinta-feira, se possível, a gente tenha um tema que a gente possa focar, depois volta em missionários. Eu acho que isso é muito importante, porque nós sempre oramos pelas nossas necessidades, não tem nada de errado nisso. Nós podemos ter esse tempo de oração, mas ele pode ser um tempo que pode estar em todas as reuniões, mas ele pode ser até um tempo menor. Nós tenhamos tempo também para os missionários. Então, quem sabe, uma quinta, um tempo para nós, para as nossas necessidades específicas, para as nossas famílias, né? Então, a gente já tem orado nos nossos grupos, isso é importante, mas alguns pontos a igreja precisa estar atenta, que ela precisa orar, e uma das coisas são os missionários, né? Aí diz assim, Mateus 5,17, essa é a palavra, né, Jesus falando, então diz assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. A gente já tem estudado um pouco, desde o capítulo do verso 1, mas melhor ainda no verso 3, que Jesus ele se afastou da multidão, né? Tinha uma grande multidão perseguindo ele se afasta dela, ele vai para o monte e ele vai se dirigindo agora, numa forma de ensino, aos seus 12 discípulos. E ele vai trazer nesse ensino uma preciosidade de particularidade, de ensinos, né, particulares aos seus discípulos. Notem que nesse começo ele sai da multidão, acabou o tempo da multidão. A multidão gostava de acompanhar Jesus por outros motivos. Nem todos da multidão enxergavam em Cristo aquele que é o Salvador. Mas ele formou muitos discípulos que não são conhecidos aqui. Mas não era assim a maioria da multidão. De uma certa forma, nós vamos pegar, não nesse domingo, mas no outro, voltando ao livro de João, ao Evangelho de João, nós vamos perceber que Jesus começa a falar coisas para os discípulos ali também e para o povo em geral, os religiosos principalmente, que a percepção então era que eles não tinham ainda entendido que Cristo veio para morrer. Os próprios discípulos caminharam com Jesus um tempão sem perceber isso. Os religiosos não quiseram nem perceber, porque por isso que Jesus vai usar a expressão, né, que vocês estudam as Escrituras, mas não veem a salvação. É mais ou menos essa expressão que eu quero usar para mostrar que vocês estudam, mas não encontram, como diz o pastor que me deu aula uma vez, não encontraram tesouro dentro das Escrituras, né? E é assim, Jesus então chama seus discípulos e fazia parte da formação deles, nesses 3 anos que conviveram com o Senhor Jesus. E ele começou falando com eles, primeiramente, então, sobre o caráter do cristão, que a gente viu ali sobre os bem-aventurados. Aquilo ali está apontando para o caráter. Aí vai ver que é bem diferente do que o mundo. E aí estou usando essa expressão mundo, que para nós define melhor essa separação, né, de igreja e o cristianismo e o mundo sem Cristo. Então, bem-aventurado é muito diferente. Depois ele vai falar na sequência sobre a influência dos discípulos no mundo, que ele vai usar a expressão sal e luz. Vocês são a luz do mundo, são sal da terra, são a luz do mundo. E ele está falando, na verdade, de influência, porque luz e sal é isso. E aí, nesses versos aqui, do 17 até o 20, nós lemos só o 17, tá? Mas do 17 ao 20, ele vai mostrar que esse caráter e essas boas obras, que são as influências do cristão, é a influência do cristão no mundo, ela está ligada também à verdadeira justiça. E tem sentido isso. Porque se nós não entendemos claramente a verdadeira justiça que procede de Deus para a vida do cristão, essa questão de influência, essa questão de caráter, vai ter oscilação na vida das pessoas. Então Jesus agora começa a falar da ideia de justiça. E para falar de justiça,
ele vai trazer um pouquinho mais de clareza, vai dar uma clareada na íntima relação que tem que ter entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque ele vai fazer essa abordagem para eles, né? O que nós lemos já começa falando disso. Não pensem que eu vim anular a lei. Então ele está se referindo aqui ao Antigo Testamento, basicamente a Torá, os 5 primeiros livros, da Bíblia. Então, no verso 17 ao 20, Jesus, de certa forma, né, didático, como só ele é, ele vai dividir esses versos, o 17 e 18, ele vai falar dele em relação ao Antigo Testamento. Ele vai falar dele. O que o Cristo, né, como Cristo vê o Antigo Testamento. Depois do 19 ao 20, versos 19 ao 20, ele vai fazer a abordagem em relação ao cristão e à lei. O cristão e esse Antigo Testamento. Então, Cristo é o Antigo Testamento e o cristão é o Antigo Testamento. Por enquanto, eu destaquei apenas no verso 17 do primeiro ponto, Cristo e a lei. Tá? A lei aqui referida, meus irmãos, que Cristo está fazendo referência a ela, é a lei dada por Deus a Moisés, que a gente lê lá no Pentateuco, né? Tem 5, o primeiro livro da Bíblia. Os escribas, não somente no tempo de Jesus, mas de todos os tempos, mas no tempo de Jesus, eles obedeciam à lei de Moisés como autoridade final. Não está errado. Não está errado quando eles olham para as Escrituras e a obedecem, mas nós sabemos como eles lidavam com isso, e esse é o grande problema. Como eles lidavam com a lei de Moisés? Bom, a gente vai vendo alguma coisa aqui, talvez a gente vá falando alguma coisa interessante disso. Então, a lei era a autoridade. O que acontece? Quando Jesus chega, as pessoas começam a ser atingidas com o quê? Ou confrontadas com a autoridade de quem? De Jesus. Elas começam a ver em Jesus mesmo falava com autoridade, e eles percebiam isso. Esse homem que está falando, ele fala com autoridade, tanto que ali em Marcos 1, 27, diz assim: todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, havia uma percepção de que em Cristo havia uma autoridade. Esse é um grande importante. Muitos se manifestavam até como Messias, mas sem autoridade. Sem autoridade. Jesus era visto como alguém que tinha autoridade. E isso começou então a trazer para a cabecinha deles, talvez até dos discípulos, algumas coisinhas, minhoquinhas lá, eles pensando: o que está acontecendo? E agora? Parece que esse homem que nós seguimos, claro, isso não está aqui no texto, mas parece que esse homem que nós seguimos, a nossa autoridade religiosa, não gosta, não aceita como alguém de procedência divina. E para isso, João capítulo 5 é excelente, porque o confronto, a batalha se dá ali justamente nisso, nesse ponto. Jesus se coloca como procedente do Pai, então divino, e merecendo as mesmas honras do Pai, que é como ele fala em João 5. E aqueles homens detestavam isso. Primeiramente, lá em João diz que eles perseguiam Jesus por causa dessas coisas, né? Ele pulou do sábado. Depois eles queriam matá-lo, porque ele se declarou de procedência divina. Então as coisas não funcionavam tranquilamente para Jesus. Para Jesus sustentar 3 anos de ministério, meus irmãos, ele corria dos grupos de perseguidores. Assim a gente vê na Bíblia direto. Ele saía de alguns momentos que percebia que ali havia tumulto, para ele não ser preso, porque ele sabia que ainda não era o tempo. Mas se você olhar para um ministério de 3 anos, é um ministério muito curto. E por isso que Jesus então chega para os seus discípulos, esse tempo aqui que ele senta com eles ali, porque o texto diz que Jesus assentou-se e começou a ensiná-los.
Esse tempo era preciosíssimo. Ele valia muito. O tempo de ensino de Deus é maravilhoso quando nós os aproveitamos nesses tempos. Então, não bastando ele ser recusado, né? Eles não gostavam dele por causa dessa autoridade que ele tinha, mas tantas outras coisas ele fez que deixaram a liderança assim, cada vez mais detestando a Jesus Cristo. Ele fez diversos milagres, nos sábados, por exemplo, ele curou pessoas rejeitadas pelos judeus e pela sociedade, como os leprosos, por exemplo. Ele teve contato com mulheres que eram tidas como prostitutas. Então, tudo isso para o judeu eram coisas, representava contaminação, era contra a religião, e esse homem que apresenta autoridade, ele vive no meio dessas coisas, fazendo essas coisas, não no sentido de pecado, mas no sentido de convívio. Como ele pode dizer que é de Deus, inclusive maior que Moisés? Jesus vivia com cobradores de impostos. Um cobrador de imposto, pelo menos, fazia parte do grupo dele ali, que era Mateus. Jesus, então, ele vai ensinar a seus discípulos aquilo que preocupava aqueles líderes e, consequentemente, ele também perturbava as mentes dos próprios discípulos, com certeza. Eles precisavam aprender o que vai acontecer aí pela frente. A história judaica, ela relata uma porção de pessoas que antecederam Jesus com ideias revolucionárias. Uma porção. E depois também, domingo eu vou fazer uma citação de no ano 130 mais ou menos, que os judeus que recusaram Jesus aceitaram este homem como salvador, né, da pátria. Jesus vai afirmar que ele veio, na verdade ele não veio derrubar, anular, quebrar a lei de Moisés, mas ele veio cumprir. É muito diferente. Na semana que vem eu vou trazer à nossa memória essa ideia, né, de cumprir. No começo do século da igreja, do segundo século da igreja cristã, o tal de Marcião, creio que o Paulo já teve bastante sobre ele, é conhecido talvez como um dos primeiros hereges da história. E ele montou o seu próprio evangelho. O seu próprio Novo Testamento. É claro, ele montou do jeito que queria. E dizem que ele excluiu esse texto aqui, quando Jesus fala que ele veio cumprir a lei, porque os seguidores dele disseram que os seguidores dele não apenas excluíram alguns casos, mas como mudou, dizendo que Jesus disse aqui, na verdade, que ele não veio cumprir a lei. Na verdade, ele veio deixar a lei de lado, ele veio superar aquela lei que não valia mais nada. Vocês viram, meus irmãos, que essas coisas, elas existem. Elas estão presentes. A tentativa de mudar a palavra de Jesus e não crer nele. E aí, o sentido desse cumprir aqui, literalmente, é encher. E quando você pensa em encher, o que você pensa? Quando Jesus fala, eu não vim para anular, nós vim para encher. Encher, transbordar a lei de Moisés, que ainda não estava completa. No aspecto que ela apontava para quem? Para o próprio Messias, para o próprio Cristo. Aí eu quero voltar no texto de João de novo, que Jesus chega bem no finalzinho daquele texto, ele vai dizer o seguinte: você sabe qual é o problema de vocês que estudam a Bíblia, mas não creem e não são salvos? É que vocês adoram Moisés. Eu estou fazendo na perspectiva contemporânea. Vocês pegam e adoram a Moisés. E sabe quem vai condená-los? Será o próprio Moisés. Moisés vai condená-los. Mas ele quis dizer o seguinte: a lei, que lá em Romanos diz isso, né? Que aqueles que se basearam na lei, pela lei serão julgados. Moisés vai condená-los. Não sou eu, não.
E aí, meus irmãos, é encher, o sentido é de encher, né? Fazer de fato com que a lei de Moisés agora ela encontre significado ou significação, né? O Antigo Testamento e a lei de Moisés, a gente está falando dela aqui, Jesus está se referindo a essa lei, que ele não veio negar, mas ele veio cumprir. Ela está cheia, ela, na verdade, ela está recheada de doutrina. Ela fala de Deus, ela fala do homem, ela fala de adoração, ela fala de arrependimento. Mas, meus irmãos, ainda assim, Jesus quer dizer que a lei, ela é uma revelação ainda parcial, se ela não estiver ligada a Jesus Cristo, ao Novo Testamento, aos Evangelhos, à ação de Cristo. Ela é parcial, ela é incompleta. Então, é nesse aspecto que Jesus está falando. Se você ler no Antigo Testamento, você vai compreender, mas você é obrigado, se você não tivesse o Novo Testamento, você seria obrigado a chegar no final do Antigo Testamento e dizer assim, fazer a seguinte pergunta: está faltando agora o Messias. O que eu li no Antigo Testamento, na lei, nos profetas, ele não veio ainda. E era assim que os homens, as mulheres, os servos do Antigo Testamento criam. Eles não viram Jesus, mas eles creram no Messias que viria, porque era a promessa de Deus. O que os escribas e os fariseus tentavam dizer para Jesus é que ele não tinha parte nenhuma com Deus, né? Então, a revelação era parcial, ela precisava do Evangelho, ela precisava de que Cristo viesse para a cruz. E da mesma forma, as predições proféticas, porque Jesus vai falar que ele veio cumprir a lei e os profetas, tá? Todas essas predições proféticas, juntando com a lei de Moisés, só vão encontrar sentido completo em Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, as predições proféticas perdem o sentido, eles ficam vazios. É como se Deus dissesse alguma coisa, mas ele não cumprisse. Essa é a realidade de quem despreza Cristo. E vocês, no começo dos nossos, no começo dos séculos, depois de Cristo, nos primeiros séculos, se desenvolveu muito isso, uma separação do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo é um Deus e o Novo é outro Deus. Sempre se tentou separar, tirar a divindade de Cristo. Isso de fato não pode, nem tem sentido. Então Cristo ele cumpre tudo, completando tudo isso na sua própria pessoa, nos seus ensinos, nas suas obras. Então o que ele estava fazendo? Estava testemunhando para todos os demais que ele é de procedência divina. Tanto que ali em Marcos nós lemos, ninguém consegue, ele faz o que ele fez, o milagre que ele fez é com autoridade. O que é autoridade? A autoridade sobrenatural. E para o judeu ele tinha que olhar para Deus, não tinha outro jeito. Ele precisava olhar para Deus quando ele falava desse tipo de autoridade. Quando Jesus começa o ministério, o que ele fala lá em Marcos 14? Vou pegar só uma parte. O tempo está cumprido. Por quê? Ele está começando. O tempo de encerrar a lei e todos os propósitos da lei agora se fecham em Cristo, porque está cumprido. Mas o que ele fala no final? Me veio logo à mente esse segundo texto, quando ele fala lá na cruz. O que ele diz? Está consumado, que é João 19:30. Então, está cumprido porque Deus cumpriu com a vinda do Messias e consumou todas as coisas em Cristo. Claro, meus irmãos, que essa primeira etapa da salvação, depois nós vamos estar com Cristo e com Deus para sempre, na glorificação, né? E aí, o valor do Antigo Testamento e o valor dos profetas, no sentido de escritura, eles vão acabar se perdendo se não tiver Cristo, se Cristo for excluído. É isso que eles precisavam aprender. Jesus agora ensina para os seus discípulos: olha, eu não vim, e tira o medo deles, né? Eu não vim advogar, eu não vim anular, eu não vim abolir a lei. Eu vim cumpri-la, eu vim enchê-la, eu vim completar. Ela estava incompleta, ela estava
parada, sem sentido. E em Cristo ela vai encontrar sentido. A lei não precisava do Messias, precisava de Cristo, porque ele é a revelação máxima de Deus ao homem e, na verdade, o próprio Deus encarnado. É assim que Cristo vai ter que ser visto, né? Ele tinha que ser compreendido. Tanto que os discípulos compreendem isso, meus irmãos, que aqueles homens, os 12 homens, né? Porque depois Judas é substituído, eles fazem algo fora do normal naqueles dias, naquele tempo, de alcançar o mundo com tantos confrontos. Aonde chegava havia uma sinagoga judaica. A história, as cartas de Paulo mostram com clareza isso. Havia um confronto, havia uma prisão. E sem contar que os próprios judeus convertidos foram empecilhos, grande parte deles foram empecilhos dentro da igreja, porque eles estavam levando métodos, né, judaicos, do culto judaico, para dentro da igreja, tentando diluir, na verdade, o efeito e a obra de Cristo na cruz. Então não há sentido sem Jesus. J.C. Ryle, né, um reverendo, ele afirmou o seguinte, ele disse o seguinte: o Antigo Testamento é o Evangelho em botão, e o Novo Testamento é o Evangelho em flor. Então você imagina, isso é interessante, que se você olhar para um botão de flor, o que você espera dele? Que ele abra, que ele floresça e fique bonito. E assim que ele descreve o Antigo Testamento em relação ao Novo. O Novo Testamento é a flor, né? É o botão aberto. E é verdade. Citado por John Stott. Então, finalizando aqui, ao cumprir, nesse sentido de encher, de completar, Jesus faz isso com perfeição. E ele não viola nenhum dos seus valores morais ou éticos, mas Jesus vai cumprir todos eles. Jesus não teve pecado, Jesus não descumpriu um ponto sequer do Antigo Testamento. É interessante isso também, porque não somente ele tem autoridade sobre isso, sobre ele, como ele o cumpriu. Isso é importante. Ele não negligenciou, falou: olha, parte do Antigo Testamento eu vou cumprir, mas parte não, porque houve erros. Não houve erros, porque era a palavra de Deus. Então ele cumpriu plenamente, e ele fez com perfeição, porque ele foi obediente a Deus o Pai, que assim determinou para ele que deveria ser. Tá bom, irmãos? Então, nessa primeira parte, o verso 17, que Jesus em relação, né, à lei, a gente está vendo que de fato Jesus a cumpriu, e sem Jesus a lei perde o sentido. Então, Jesus é a razão então da igreja. Quando ele cumpre tudo isso, surge a igreja, surgem os convertidos, os arrependidos em Cristo Jesus. Jesus é a solução para o nosso pecado. E eles não estavam compreendendo. Eles, que eu digo, né, aqueles judeus. Os discípulos estavam aprendendo. E quando eles aprenderam, eles passaram a viver e a ensinar isso também. Tá bom? Vamos cantar as últimas duas estrofes? Vamos ficar em pé, irmãos? E quem trouxe sua oferta, dízimo, e desejar fazê-lo, entregar, faça isso agora, por favor. Minha alma em